de confiar nas outras pessoas, acaba perdendo relações por causa disso, a mente fica perturbada, fico cansado, fico prejudicando todas as minhas relações, eu até sofro com isso, mas não consigo parar. Se eu gostaria de aprender uma forma de conseguir confiar mais nas outras pessoas, confiança, esse é o tema de hoje. Então vamos entender mais sobre isso. Sou Matheus Morari, psicólogo, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Também utilizo a hipnose nos meus atendimentos e sou treinador de habilidades socioemocionais, além de outras funções, né? Atuo em organização, área jurídica e também sou supervisor de pós-graduação. Mas enfim, essa live aqui, gente, vai ser uma daquelas lives robustas, vai demorar, tá? Vai demorar, se você tá vendo a gravação, você já vai ver o tempo dela. Mas é daquelas lives, assim, definitivas. Tipo assim, uma live para você sair com aquele tema bem estabelecido para você, sem ter tanta necessidade de pegar assuntos variados desse tema, tá bom? Eu vou falar sobre aspectos da confiança, entender como vai acontecer nessa desconfiança e formas de restabelecer isso, passando pelas nuances mais importantes sobre esse tema, tá bom? Vou trazendo as informações, vou trazendo as indagações e reflexões para vocês, ou seja, meio que já prático, né? Meio que um workshop. Eu trago um tema, debato um assunto, faço uma indagação para vocês irem refletindo e assim a gente vai construindo, tá bom? Então bora lá. Deixa eu fazer os pormenores aqui da live, gente. Encaminhar ali para onde eu tenho que caminhar, chamar as pessoas que eu tenho que chamar, que eu tenho que fazer esses daí. Desculpa aí o atraso de hoje, mas eu deixo para preparar o conteúdo da live, o tempo que eu tenho é justamente na segunda-feira antes da live. E aí, hoje teve várias alterações na nossa rotina e bagunçou muita coisa aqui. E aí eu não consegui preparar com tanto tempo que eu tinha que preparar, e é um conteúdo que eu tive que resgatar algumas aulas ali mais antigas e acabou que eu não consegui fazer com tanto tempo antes. Ok? Mas vai acontecer agora. Então hoje eu vou já ir direto ao ponto. Quem estiver no ao vivo aproveita e vai comentando, vai interagindo. Você sabe que eu gosto disso. Mas para quem tiver com a gravação, não ter muita enrolação, tá? Já ir consumindo o conteúdo, tá? A confiança, deixa eu tirar esse fone aqui que eu estava usando para outra coisa. Senão eu acabo falando mais alto. Sem necessidade. Deixa eu molhar a goela. Vamos lá. A confiança é essencial para a gente cuidar dos nossos relacionamentos. Senão, tá? A gente acaba descartando as pessoas e ficando sozinho no final das contas, sem relação. Então a confiança é algo essencial na nossa sociedade. Só que devido a algumas experiências que a gente vai tendo, eu vou tendo dificuldade de confiar. E aí eu vou adotando uma postura rígida, vou ficando rígido, eu vou me afastando das pessoas e vou ficando sozinho. Esse é o ciclo que acontece. Eu fico uma visão generalista, me afasto e no final das contas eu fico sozinho, tá? Lógico que a confiança tem a ver com experiências passadas, que eu acabo muitas vezes projetando no meu parceiro. Eu vou falar parceiro ou parceira porque o que eu mais escuto é relato de mulher desconfiando de homem. O que eu mais escuto. Não vou entrar aqui nos méritos do porquê, nem filosofar, nada. Deixa isso para outra hora. Essa é a maior queixa. É a única queixa? É só nesse contexto que existe? Lógico que não, né? Confiança na questão de trabalho, de patrão para empregado, de própria equipe, relacionamento, família, irmão, pai, esposo, marido, filho e tudo mais. Então, onde tem relação, onde tem gente, envolve necessidade de confiança. E às vezes eu tenho um problema que via de regra vai começar lá, família de origem, papai e mamãe, eu acabo projetando aquilo para todo mundo daí para frente. Isso é um problemão, vamos entender aqui mais para frente, tá? A minha postura também
tem que ver, você vai ver que eu vou cutucar bastante nessa ferida, que eu não posso só me queixar da desconfiança dos outros, do fulano não estar me passando confiança, de não confiar no Beltrano, se antes eu não olhar para mim. Antes de tudo eu tenho que olhar para mim, para minha postura. A minha postura é de confiança? As pessoas podem confiar em mim? Eu transpasso confiança, credibilidade? Eu mostro que eu confio para as outras pessoas? Tá? Porque senão o que acontece é simplesmente, como eu já falei na live de crença, uma confirmação de crença. Eu tenho a postura desconfiada, logo eu não entrego confiança, logo o outro também não confia em mim, logo o outro erra, eu confirmo que não dá para confiar porque o outro fez tal coisa, e assim vai progredindo numa espiral enorme e daqui a pouco eu não estou confiando em ninguém, mas tudo muitas vezes parte de mim mesmo. Ah, Mateus, mas isso, mas aquilo outro. Sim, tem isso, mas aquilo outro, tem um monte de variante, mas vamos entender daqui para frente esses pontos, tá? Muitas vezes também a atitude ruim das pessoas acaba fazendo com que eu desconfie. Pessoa fez isso, pessoa me passou a perna, eu comprei aqui, não veio o produto certo, fui enganado naquele outro lugar, aí eu vou desconfiando de todo mundo e achando que todo mundo é um filho da mãe. Sendo que todo ser humano é um potencial filho da mãe, para não falar outro nome. Você também é, eu também sou. Então, da mesma forma que em algum momento alguém pode ter sido filho da mãe com você, por algum motivo que às vezes você nem sabe qual é, você também pode ser filho da mãe com os outros. Então, a gente já começa a colocar uma balança, né? Porque muitas vezes, em situações de desconfiança, né, de ser alguém avacalha comigo, vamos dizer assim, ocorre uma descompensar, né? E para restaurar essa confiança e para a gente falar sobre esse tema, a gente tem que entender que tem que ficar aqui a balança, tá? Tem que ficar aqui, a gente vai equilibrar essas coisas, tá? Não é um agressor e vítima e pronto, acabou. Não é assim que a banda toca, tá? E aí muitas vezes as pessoas que têm essa desconfiança alta, vê se isso acontece com você, acaba tendo uma postura de querer saber de tudo, querer controlar tudo, e isso reflete uma insegurança interna sobre ela. Não é verdade? Quer acompanhar, quer rastrear e coloca aplicativo clone, aplicativo de rastreamento e pergunta e questiona e vai e coleta a prova. É umas pessoas assim que nem é policial, mas poderia nem prestar concurso para trabalhar na perícia, né? É um CSI da vida já. E isso reflete insegurança. Isso tem a ver, você tem que olhar para dentro de si das suas questões internas. Não, Matheus, mas o outro dá motivo, não sei o que. Tá. Muitas vezes acontece assim. É uma mulher, não é só esse caso, tá? Mas imagina, uma mulher que vive desconfiando do marido e pega, aí fica vasculhando, indagando, e aquela brava, investiga e pergunta e vai atrás, porque o marido, entre aspas, é um filho da mãe, só que ela continua, né? Engraçado, que roda, fica nesse ciclo, mas tá ali junto, né? Pega, às vezes termina, separa, se estapeia, mas volta, mas ele tá junto. Será que isso não reflete alguma coisa mais profunda, não? Será que isso é o correto? Essa é a melhor forma de se relacionar? Será que é só o outro que tem filha da mãe? E a sua parte que não escolhe decidir tocar a sua vida? E a sua parte que escolhe decidir continuar nesse relacionamento e fazer a manutenção desse relacionamento? Porque se existe um relacionamento, por mais disfuncional que seja, é porque existem duas pessoas que estão construindo algum tipo de relacionamento. Então tem a parte do fulano e tem a sua parte, né? Então eu vou pegar bem pesado nesse ponto, tá? Não é para passar a mão, não. Não é nem para aliviar o filho da mãe que fez atitude de desconfiança e nem o passar assim e dengar quem foi a vítima. Isso daí é uma postura ruim, tá? Vamos continuar aqui. E a gente acaba tendo uma visão distorcida das coisas com base nas nossas experiências, ok? Então vai exigir da gente, ao falar de confiança, vai exigir algo que é simples, mas nem sempre é fácil, uma postura diferente. Sair, né, dessa postura de vítima e me colocar numa postura diferente referente ao acontecido, tá? Tem que ter movimento. Não existe fórmula mágica, simples e fácil de apertar uns botões, entrar na sua mente, reconectar fio e pronto, a área da confiança foi restaurada, está funcionando bem. Não é assim que acontece. Vai ter que ter uma postura, uma decisão sua, mas tudo começa olhando para dentro, uma reflexão interna, tá?
Deixa eu ver mais o que eu anotei. Como foi muita coisa que eu anotei, tá, gente? Às vezes eu vou dar uma pausinha para ler e conseguir passar para vocês de uma maneira mais elaborada. Tá. A confiança é o caminho, tá, para o crescimento, para o sucesso, seja profissional ou relacional. Se você não sabe confiar, se você tem dificuldade de confiar, e eu não estou falando aquela desconfiança normal, natural, que o nosso próprio instinto, o nosso próprio cérebro fica ali vasculhando antes de formular uma opinião sobre alguma coisa, tá? É normal a gente ter essa desconfiança. Animal também tem isso. Mas é uma ação instintiva inicial para uma situação nova, via de regra, tá? Mas aquelas pessoas que têm dificuldade realmente, você sabe do que eu estou falando, elas dificilmente vão ter um processo, um crescimento, uma vida próspera. Porque a base para a prosperidade, para o crescimento, aprimoramento profissional e pessoal é a confiança. Sem isso, você vai ficar sempre nadando na piscininha que bate com água no máximo o seu joelho, tá? Ok. E aí um dos primeiros princípios que você vai ter que adotar como postura é decidir não alimentar a desconfiança. Como assim, Mateus? Lógico que eu não vou falar assim, para de pensar nas caraminholas que vem na sua cabeça. Isso não vai acontecer, tá? Eu já falei sobre lives de pensamento aqui. Vale a pena você conferir, entrar no grupo das lives e assistir a live que eu falo só sobre pensamentos. Eu falo sobre esses pensamentos recorrentes, como mudar o pensamento, padrão de pensamento, tudo mais. Mas eu tenho que decidir não alimentar essa desconfiança. Então eu tenho que decidir parar com o comportamento de ficar stalkeando, parar com o comportamento de ficar averiguando, parar de ficar com o comportamento de ficar periciando, rastreando. Eu tenho que tomar essa decisão. Não é fácil, mas eu tenho que tomar essa decisão. Porque tudo isso, repito, revela uma insegurança pessoal e uma falta de gerenciamento emocional. Sabe por que às vezes você tem dificuldade de confiar? É porque você não tem segurança de como você vai lidar se o filho da mãe te passar a perna ou fazer alguma coisa ruim com você. Ou seja, se você receber, vamos chamar para resumir, englobar tudo, né? Como dano. Como dano. Então você tem insegurança de como você vai reagir, como você vai ficar se você tomar esse dano. Você não tem segurança de si, você acha que você não vai aguentar, você acha que você vai morrer, você acha que vai ser doloroso demais. E realmente gostoso não é. Gostoso não é. Mas às vezes é uma falta de gerenciamento emocional, de autoconhecimento das suas emoções, para você ter o controle de si, primeiramente, das suas reações, tá? E se afirmar na sua identidade. Então isso vai englobar autoestima, vai englobar ressignificar algumas experiências, vai ressignificar mudanças de crenças, vai envolver resolver pendências com sua família de origem, tá? Mas cuidado com essa insegurança e essa falta de gerenciamento emocional, porque elas sustentam a desconfiança. Decida não alimentar essa desconfiança, certo? Você não precisa sair conseguindo logo de primeira mão, mas você tem que se decidir ficar persistente no processo. Quando eu vou falar de processo terapêutico, e tudo na vida, tem uma frase da Madre Teresa que me ajudou muito na minha missão, na época que eu fazia grupo de oração na faculdade, e praticamente muito grupo de oração que era só eu que ia, às vezes uma só pessoa, mas eu continuava mesmo assim. Uma frase assim: Deus te chamou para que que seja fiel e não para que tenha êxito. Seja fiel ao processo. O êxito sempre vai ser consequência. Se você inverte, busca o êxito primeiro, ter sucesso, conseguir o que você quer, às vezes você quebra a cara. Então seja fiel ao processo. Você vai cair, continua caindo, levantando, quantas vezes for necessário, tá? Vamos lá. Agora, destrinchando um pouco mais os elementos da confiança. Sim, gente, a confiança tem alguns elementos, algumas estruturas. Tem 4 estruturas, confiança, certo? Foi uma novidade, não sei se é para você, mas para mim foi uma novidade quando eu aprendi. Eu aprendi isso recentemente, não foi na faculdade não, foi nos cursos de sistêmica aí que eu ando fazendo. A confiança tem uma estrutura, tem 4 fatores, vamos aprender comigo para você entender. E esses fatores vão se aplicar em todas as áreas, em todas as relações, tá? Os fatores, né, da confiança. Na verdade, a confiança vai ter seus componentes.
Primeiramente, a gente precisa de previsibilidade, ser previsível. Para eu confiar em algo, em alguma situação, eu tenho que ter previsibilidade. Ou seja, eu tenho que mais ou menos prever o que vai acontecer e o que o outro vai fazer. É isso que o cérebro, por isso que em uma primeira situação o cérebro fica desconfiado, porque o cérebro não sabe prever o que esperar do outro. Esse é o elemento 1, não é o único, tá? Ou seja, se na minha relação, nas situações, não tem um padrão e ocorrem muitas alterações, que hora tá aqui, mas do nada grita, do nada surta, a hora eu falo uma coisa e tá de boa, a hora eu falo a mesma coisa ou situação semelhante, acha ruim, a hora eu falo, nossa, comprei pão, nossa, que bom você comprou pão. Aí na outra eu vou comprar, por que você foi comprar pão sem mim? Aí, como assim? Da última vez eu comprei pão e estava de boa, agora não pode mais comprar pão sozinho? Como assim? Eu não estou entendendo. Isso gera desconfiança, tá? Então, primeiro ponto, qual é? A ser previsível. Previsibilidade? Acho que é. Tá travando a língua aqui. Segundo, parece parecido, mas parece parecido que é ótimo. Mas não é. Ser constante, tá? Ter uma continuidade, cumprir o que promete. Sou previsível, consigo mais ou menos entender, esperar o que vai acontecer, e isso ocorre de uma maneira constante. Eu marco com você que todo dia eu vou vir te buscar de manhã, todo dia eu venho buscar de manhã. Eu estou sendo constante, uma pessoa de hábitos constantes, uma pessoa que cumpre com o que ela fala. Isso é ser constante. Uma pessoa de hábito, de palavra, isso é ser constante, tá? Então, previsível, constante. A confiança também, ela vai acontecer e ela ocorre de uma maneira escalonada. Ninguém sai confiando do nada. A relação, vou confiando de pouquinho em pouquinho, dou um voto de confiança, cheque, dou outro cheque. Por exemplo, amigos, vizinhos que acabaram de se conhecer antes de virar amigo. A pessoa pega e abre assim, oi vizinho, tudo bem? Acabei de chegar aqui, queria te conhecer, fazer amizade, aí gostaria de, pra gente começar a nossa relação, dar esse carro aqui para você. Eu comprei uma Mercedes, eu gostaria de dar para você de presente, assim, para celebrar assim um bom vizinhança. Mas como assim? Um carro? Uma Mercedes? Oxe, quanto isso vai custar aqui? Que esse doido tá querendo? Tá demais. Agora, vizinho, fiz um pão de queijo aqui, um bolo, trouxe aqui para você, pra gente se conhecer, tal. Não. Ok, um bolo deu para aceitar. Daqui a pouco eu pego, dou um assado para lá, troco uma vasilha para cá, chamo para conversar, e assim vai. E aí daqui a pouco, quem sabe, numa relação eu consigo te emprestar um dinheiro, dar um carro, alguma coisa assim. Então é escalonada. Confiança acontece de uma maneira escalonada. Então esse é o ciclo da confiança, tá, gente? Eu vou encontrar o padrão para prever o que está acontecendo. Eu tenho que depois ver que isso está sendo constante. Esse padrão é constante. Aí eu vou escalonando progressivamente, de pouquinho, paulatinamente, o meu contato. E aí o quarto tem que ser transparente. Eu tenho que conhecer aquilo, eu tenho que saber o que está por detrás. Ou seja, de uma pessoa, essa transparência envolve eu conhecer as intenções dessa pessoa, envolve eu saber a história dessa pessoa, envolve eu ter o histórico dessa pessoa. Quando essa transparência, quando qualquer um desses itens é quebrado, a confiança fica em xeque. Eu descobri que você estava me escondendo tal coisa, não foi transparente. A confiança... você não escalonou, você está me dando de coisa demais. Opa, como assim? Você está me dando isso aqui? Está estranho? Confiança fica, opa. Não é constante. Fala que vai vir buscar e não vem, hora não vai. Não é previsível. Pronto. Qualquer um desses aqui que quebra, não vou quebrar meu dedo aqui não. A confiança fica prejudicada, a confiança vai se quebrando. Tá? Então esses são os elementos básicos para se construir e estruturar a confiança, para existir a confiança. O quinto elemento é o seguinte: a confiança pode ser transferível. Por exemplo, se você confia em mim, e aí eu te passo a indicação de um outro profissional, de um outro colega, não, pode fazer com fulano, confio no fulano. Se você confia em mim e eu confio no fulano, logo aquele fulano é confiável para você. Talvez não tanto quanto é confiável para mim, mas passa a ser mais confiável para você. Da mesma maneira, inverso. Se você confia em mim e eu desconfio de fulano, praticamente você, por confiar em mim, você vai desconfiar de fulano.
E o inverso também pode acontecer. Você desconfia de mim, mas eu confio no fulano. Se você desconfia de mim e eu estou confiando no fulano, lógico que o fulano também é desconfiável. Então a confiança, ela vai formando esses laços, né? Ela pode ser transferível, tá? Ela é transferível. Então quanto mais você conhecer melhor uma pessoa, melhor vai ser para essa transparência. Ok? E gente, olha só como a confiança é importante. Você quer destruir um grupo? Você quer destruir um grupo? Vamos lá que tem um grupo de trabalho, ou tem um grupo de atuação na igreja, qualquer coisa. Você quer destruir um grupo? Plante a desconfiança. Faz um desconfiar do outro. Pronto, acabou um grupo. Então na nossa sociedade, todo mundo quer uma sociedade mais igualitária, melhor, mais justa, mais calma, mais saudável, mais pacífica. Só que cada dia mais vocês estão querendo desconfiar menos das pessoas. Mateus, mas como eu vou confiar se tem um monte de filha da mãe? Eu vou falar sobre isso aqui para frente. Mas a desconfiança vai acontecer num ciclo. Eu desconfio, fico numa postura de desconfiança, o outro também não confia em mim, ninguém confia em ninguém. O grupo chamado sociedade vai ficando prejudicado. Então, eu tenho que começar a ter essa reflexão para ver o que eu quero mudar. Bato nessa tecla, seja você a mudança que você deseja no mundo. Ah, a sociedade, os outros, esquece isso, cara. Você também faz parte da sociedade e para alguém você também é os outros. Então para de tirar o seu da reta. Se coloque primeiro como o sujeito da ação. Seja você a mudança que você quer ser no mundo. Mas não vai parar. É você, é com a sua consciência, é com a sua postura, é com a sua atitude. Assim você vai mudando as coisas à sua volta. Tudo muda quando você muda. Certo? E assim você mudando, as coisas à sua volta vão mudando, e as coisas da volta das outras pessoas vão mudando, e assim vai escalonando. Mas negativamente acontece o mesmo movimento. Tá? Decisão, palavra-chave, sim, correto. Eu confio, porém me tornei seletiva e demoro para confiar. A gente é seletivo, ninguém... Opa, beleza, tô te dando um carro. Nossa, valeu, obrigado. Não, entra aí, você já é de casa, você já é da família. Não, pode dormir aí. Eu tô indo ali no banco, mas eu vou até deixar o celular em casa, mas que o banco é aqui pertinho, daqui a pouco eu volto, vizinho. Não, entra aí, fica de boa. Isso aí é problema mental. Isso aí tem alguma coisa que não está funcionando bem na cabeça, que tem que ser averiguado. Tá? Não é disso que eu estou falando. Mas estou falando daquelas pessoas que estão fechadas para confiar, que estão com posturas negativas, sofrendo, estragando relacionamentos, estragando trabalho, entrando com déficit de saúde, né? Perdendo a possibilidade de ter uma vida, um relacionamento incrível, se prejudicando na sua saúde, na sua mente aqui, virando uma bagunça, porque essa confiança não existe, porque eu só sei desconfiar. É sobre isso que eu estou falando. Tá? Então, vamos prosseguir. E aí, é lógico que a gente já sabe o seguinte, tá? Demora tempo para se construir uma confiança, porque a gente viu como ela é robusta, esses 4 elementos. Demora tempo. Eu tenho que fazer 4 etapas para construir uma confiança, check. Mas basta eu quebrar uma para cair todo o processo. Então a confiança é algo que é demorado para construir e rápido de perder. Acredito que isso daí você já saiba, tá? Já saiba. Mas é possível e necessário reconstruir sempre que possível, tá? Mateus, quanto tempo demora para confiar? Demora muito. Quer dizer, demora muito não, depende muito das situações, das circunstâncias, né? Do que vai acontecendo, da pessoa, das relações, do tanto que ambos vão se entregando. Porque beleza, eu me aproximo, você aceita, eu me aproximo, você aceita. Você dá um voto, eu pego. Você joga uma isca para confiança, eu sou recíproco. E assim vai. Agora, se eu me aproximo, você afasta, aproxima, afasta, aproxima, afasta, aproxima, afasta, aproxima, afasta. Às vezes esse aqui vai ficar cansado de aproximar. Aí vai embora. Tá vendo? Tem que pegar uns bonequinhos aqui pra fazer. Tá vendo? Se foi embora é porque não dá para confiar mesmo. Nunca fica a cara dele. Você só corria, você só se afastava, você nunca teve uma postura de acolher, de construir os novos passos? Então calma lá, não tira o seu da reta, tá bom? E é lógico então que a gente percebe que a confiança tem que ser conquistada, ela tem que ser construída, tá?
E quando ela se quebra, ela vai ser construída novamente. Não volta da onde parou, não volta da onde quebrou. Por exemplo, já vou adiantando um pontinho aqui. Confiança quebrou aqui, cai tudo isso aqui. Ou seja, dos 4 elementos que eu falei, né? Não é porque quebrou aqui no 4, por exemplo, na transparência, que eu só tenho que voltar aqui com a transparência. Se for ver, eu tenho que reconstruir todas as etapas novamente. Tá? Então sempre zera. Mas vamos falar um pouco assim mais para frente. Alguns passos para construir a confiança na nossa vida, tá? Um dos primeiros pontos é confiar primeiramente em você, tá? Para que você não induza a desconfiança no outro. Esse é o primeiro ponto, tá? Você desconfia do outro, correto? Você desconfia do outro. Por que você vai desconfiar do outro? Vamos ver os elementos? Seja por um motivo funcional ou disfuncional, se você desconfia de alguém, é porque ele não é constante, é porque não é previsível, é porque não está acontecendo um escalonamento, ou seja, não está tendo construções dessa confiança, atitudes que vão construindo isso, e não tem uma transparência adequada. Então, a outra pessoa fica no carimbo de, opa, desconfio desse fulano aí, não confiável, né? Esquisito, suspeito, vamos dizer assim, né? Então, reflita aqui, primeira reflexão é para vocês, você desconfia do outro, mas, os outros podem confiar em você? Lógico, Mateus, pode, calma lá, antes de ter tanta certeza assim, tá? Eu não estou falando de confiar uma fofoca, de confiar que você não vai ter nenhum desvio moral, porque existem vários níveis de confiança. Confiança para quem eu sei que vai me acolher no momento de angústia, confiança para quem sabe que vai me apoiar, e outros assuntos de confiança. Você faça essa autoavaliação nas suas relações, principalmente aí, como eu sou terapeuta sistêmico, faça essa avaliação você como mãe ou como pai, como marido ou como esposa. Tá? Pensando então nos seus filhos ou no seu marido ou na sua esposa. Você é previsível? É fácil entender como que você vai reagir, o que vai acontecer? Ou do nada você explode, ora explode com uma coisa, ora não explode, ora tá tudo bem, do nada surta. Você é constante? Você escalona essa confiança? De dar a confiança, de aceitar, de ir construindo essas relações? Você é realmente transparente nas suas intenções, nos seus pensamentos, nas suas ideias? Se ficou com dúvida, então talvez você não seja tão confiável assim igual você pensa que é. E às vezes, se você não é tão confiável, porque o outro tem que ser 100% e você tem que ser 50%. O outro tem que ser 100%. Se você exige 100%, você tem que entregar 100%. Certo? Lógico que 100% ninguém tem, né? Ninguém é. Porque todo mundo é um potencial filho da mãe. Mas se eu espero no mínimo aí uns 80%, eu tenho que oferecer 80% também. Senão não tá desigual, né? Relação tem que ser um ganha-ganha, tem que ter uma harmonia, tem que ter trocas. Tudo bem que às vezes alguém está ganhando mais, mas em outra situação inverte. Tem que ter essa harmonia. Esse abre e fecha, tá? Então reflita isso. Você é confiável? E aí a gente tem que começar nessa reflexão interna, o seguinte: olhar e construir um autoconhecimento sobre a minha situação, né? Sobre a minha vida, sobre quem eu sou. Você não é um sujeito único, você não é uma iguaria, você não é simplesmente uma criação do zero. Nem eu, nem você, nem ninguém. Tanto eu, tanto você, a gente é uma mistura dos nossos pais. Um pouquinho do meu pai, um pouquinho da minha mãe. A gente é uma mistura. Um pouquinho mais lá, um pouquinho mais cá. E algumas outras experiências e relações que a gente vai tendo, a gente vai se formando. Então a gente é uma mistura das coisas boas e das coisas ruins. Às vezes mais de coisa ruim do que coisa boa.
esse é tema para outro horário. Quanto mais rápido você aceitar essa sua origem, que você é assim, melhor vai ser a sua vida. Quanto mais você fica em reação e rejeição, mais conflito interno fica aqui dentro. A autoestima pode ficar prejudicada, pode aparecer insegurança e pode aparecer desconfiança, tá? Então, quanto mais você se conhecer, se dominar, gerenciar suas emoções, melhor. Por isso, até que o curso, na verdade, a mentoria de inteligência emocional, eu e a Lina, a gente está construindo turma de novo. A gente está com a turma aberta para fazer a inscrição e ensinar as pessoas a entender as emoções, gerenciar elas com práticas, lidar com os altos e baixos, as recaídas e aplicar elas no contexto também de comunicação e criando hábitos, tá? Mas foi só um parênteses, vamos continuar aqui. Deixa eu ver mais o que eu anotei. E aí, vamos voltar lá que eu falei nas relações dos pais. Vamos começar então a investigar um pouquinho mais cirurgicamente o ponto, a feridinha lá no fundo da nossa desconfiança, tá? Por exemplo, quem está aqui comigo, seja na gravação ou ao vivo, o que nós devemos, é esperar dos nossos pais? Qual é a benfeitoria que provavelmente a gente espera mais dos nossos pais? O que é o dever maior dos nossos pais, de um pai e de uma mãe para com o filho? Qual que é? É o amor, não é? O amor é o querer o bem deles. Antes de tudo, é o amor e o querer o bem deles, tá? E aí você já vai refletindo em alguns outros pontos. Lá para suas relações com seu pai e com a sua mãe. Ou seu pai ou sua mãe, ou os dois. Eles eram previsíveis? Eles eram constantes? Eles escalonavam a confiança, davam votos de confiança? Ou superprotegiam? Eles confiavam ou desconfiavam do outro? Quebraram a confiança do outro? O que aconteceu? Eles eram transparentes? Se isso está prejudicado, logo você tem tudo que é necessário para ser uma pessoa com uma desconfiança alta, tá? Porque quando isso não ocorre bem, esse amor, esse bem-querer, a gente passa a jogar para nós essa visão, essa culpa. A gente passa a duvidar também do meu próprio auto-amor e do meu próprio bem-querer. Isso fica em xeque, isso também fica funcionando mal, tá? E aí eu começo a me tratar assim. Meus pais não me trataram com todo o bem-querer e amor. Não estou entrando aqui nos motivos e consequências, nem intenções, estou falando só o fato. Eu acabo me tratando dessa maneira assim também, me vendo assim também, tá? E aí eu vou ficando reativo a tudo isso e vai piorando. Eu vou querendo lutar, vou querendo julgar meus pais, eu vou querendo compensar, ou eu vou querendo me malhar, querendo sair de uma situação que quanto mais eu me debato, mais amarrado e preso eu fico, tá? Pior fica a situação. Eu não me salvo, eu quero reagir, eu quero compensar essa ferida, porque dói eu não ter 100% de certeza desse pertencimento dos meus pais. Dói eu ter dúvida desse amor e dessa benfeitoria, porque tudo que a gente quer como criança, o nosso eu criança, é o amor do pai e da mãe, é ser protegido. Eu quero um pai e eu quero uma mãe que me ame e me cuide. Não precisa ser perfeito, mas que isso pelo menos esteja o mais claro possível. Quando isso não está o mais claro possível, tudo fica comprometido. E aí eu fico reagindo, querendo sair disso, no julgamento deles, ao mesmo tempo que eu não quero julgar, e aí eu me sinto assim, aí eu quero sair, aí eu quero compensar, só que aí alguém pisa e ativa o gatilho de novo, e alguém desconfia, pisa na bola comigo, e assim vai, e aí você fica reagindo. Antes de tudo, tem que acolher essa situação dos seus pais para conseguir resolver isso em você. Acolher os seus pais para acolher isso em você. Eu já fiz uma live excelente também, uma das melhores lives terapêuticas,
falando sobre resolver as pendências com o pai e com a mãe, tá? Quem quiser assistir, tá no grupo. Onde tá como que eu entro no grupo, Matheus? Aqui no meu perfil tem um botão, um link que vai estar lá, grupo do WhatsApp. E lá você vai ter acesso ao link à reprise das lives, tá? Bem simples. Deixa eu beber água aqui. E aí vamos ver o seguinte, né? Mas vamos pensar em um modelo familiar mais ideal, que via de regra, via de regra as pessoas têm menos pendência com as mães, às vezes tem mais pendência com o pai. Não que todo mundo vai ter a melhor mãe do mundo e que tem algumas mães também que é complicado, tá? Mas enfim, gostaria que você refletisse, quem confia em si mesmo, se você confia em você, o mesmo tanto que a sua mãe confia em você. Você já percebeu que mãe tem uma habilidade de confiar nos filhos? Mesmo o filho que tem dor de cabeça, às vezes o filho que nem dá muita moral para ela, às vezes o filho que até já sacaneou ela, ou já fez coisa errada, mas a mãe está lá. Confia, apoia, cuida. Há exceções e casos, mas é mais comum acontecer isso, não é? Você já percebeu isso? Por que isso acontece? Porque mãe é mãe? Não, porque quais são as propriedades dessa ação? Porque a mãe, ela conhece o seu filho. Não são todas, Mateus, não é bem assim. É óbvio que não é bem assim. Mas, via de regra, o que se espera é que a mãe conhece o filho. Esse é o princípio, ela conhece, tem essa transparência. Nasceu da barriga dela, ela viu crescer, ela sabe os jeitos, ela que criou muitos comportamentos. Ela conhece o filho e ela ama. Por ela conhecer e por ela amar, ela sempre dá um voto de confiança. Ela sempre dá um voto de confiança. Mateus, tem exceções, há famílias e famílias, tá? Mas o modelo mais saudável possível, funcional, ideal, é isso que acontece. É isso que acontece. Ah, mas é pouco, não tem tanto ideal assim. Ok, o princípio é, para restabelecer essa confiança, um dos pontos aqui que eu já vou deixar no bizu é conhecer e amar. Conhecer, entender e decidir amar. Amar é decisão, tá? Enfim. E aí, quando a gente está falando de pai, mãe e de confiança, tem uma fábula que eu gostaria de trazer para vocês. Uma fábula meio piada, tá? Mas é o seguinte, para a gente tirar algumas lições de morais até sobre confiança e entender algumas situações. Tinha um passarinho que estava voando numa nevasca e caiu no meio da neve. E aí esse passarinho estava preso na neve. Estava passando um boi e o boi viu o passarinho e se compadeceu, né? O passarinho não morrer congelado ali, e decidiu ajudar. Só que ele era meio grande, né? Ele não tem mão para pegar o passarinho e colocar na árvore. E o que ele ia fazer? Ele era grande, não podia machucar o passarinho. Aí o que ele fez? Ele decidiu cagar em cima do passarinho. Cagou em cima do passarinho. Certo? Para esquentar ele. O passarinho funcionou, ele começou a se esquentar, ele começou a ficar feliz, né, com a esperança de sair dali, vamos dizer assim, e ele cantou, começou a fazer barulho, piar. Aí estava passando um gavião, que ouviu o passarinho, viu, enxergou e pegou e comeu o gavião, comeu o passarinho. E é engraçado a moral da história, né? Moral da história. Nem sempre quem faz cagada em você, quem caga em você ou caga com você, quer o seu mal. Não é nem sempre quem caga na sua cabeça quer o seu mal. Quando você está na bosta, quem está na bosta fica quieto. Quem está na bosta não canta, não pia, fica quieto. E nem sempre quem vem te tirar da bosta quer o seu bem. Então, às vezes, a pessoa está me maltratando ou faz alguma sacanagem comigo, que eu posso ver como desconfiança se me colocar na bosta, eu acho que ela quer o meu mal, eu já saio rotulando ela e assim vai. Mas nem sempre, eu não olhei o contexto, nem sempre isso é ruim. Tá? Às vezes quando eu estou na bosta, em vez de eu refletir, ficar quieto, entender, me preparar para o próximo passo, porque aquilo vai ser um ciclo, uma fase que vai passar, eu fico cantando, ou reclamando, ou fazendo algum barulho.
E isso não é bom. E às vezes a pessoa que quer te tirar da coisa ruim, nem sempre essa pessoa quer o seu bem, tá? Então a gente tem que entender esses princípios, né? Uma fábulazinha, mas traz essa noção da confiança. E pode ver que às vezes a gente se importa mais com a opinião, a gente dá mais crédito à opinião de pessoas que a gente conhece menos do que as pessoas mais próximas da gente. Por quê? Naturalmente, gente, quem mais se relaciona com você, mais vai pisar na bola com você. Quem mais é próximo de você, mais vai pisar na bola. A pessoa que é mais distante, mais confiável, ela vai pisar menos na bola. Mas nem sempre ela é mais confiável. Se for ver, a pessoa mais próxima que pisou mais na bola é a mais transparente, mais previsível, mais constante do que essa pessoa aí que você às vezes dá mais crédito, mais confiança. E essa reflexão às vezes traz também para a gente rever nossa postura com nossos familiares. Porque às vezes a gente fica peidado, fica pistola, né? Com o pai, com a mãe, ou com o filho, que seja, porque ficam cagando na nossa cabeça, alguma coisa nesse sentido, mas nem sempre isso é ruim, tá? Então vamos entender o contexto e aprender com os próximos passos aqui o que a gente deve fazer. Mas vamos continuar, que tem bastante conteúdo. Eu falei que essa live ia ser densa, qualquer coisa você para um pouco, continua assistindo, mas assiste até o final. Mateus, por que você faz o conteúdo assim? Porque eu gosto de fazer conteúdo definitivo, e tem gente que assiste podcast aí de mais de 1 hora, 2 horas, então por que não pode assistir meu conteúdo? Né? Então, é o meu jeito de fazer. E vai te ajudar, né? Ok. Ou seja, nem sempre o que vem contra é para te prejudicar. Então nem sempre a pessoa que pisou na bola com você é um filho da mãe. Nem sempre as coisas ruins são realmente ruins, né? Tem quantas situações da nossa vida que a gente fala, dava meu peso em ouro para não passar por isso de novo. Mas depois de um tempo a gente vê que foi aquela situação ruim que me abriu uma oportunidade para o meu estado hoje. Não é verdade? Então a gente tem que entender esses pontos. Por que eu estou falando isso, Mateus? Que conexão? Eu sou desconfiado, eu fujo de todo mundo para não receber danos, para não doer mais em mim, porque eu já tenho uma ferida aberta geralmente, para não doer mais, para não machucar. Eu estou fugindo de machucar. Mas nem sempre quando machuca é ruim. Nem sempre quando machuca é ruim. Tudo vai ter um aprendizado. Eu já falei sobre isso em algumas lives, tá? De como lidar com a crise e assim vai. Fugir da dor é fugir da vida, né? Eu já fiz uma live sobre esse tema também. Então essa postura desesperada, controladora, possessiva, que causa um transtorno, um prejuízo para os relacionamentos por desconfiança, para evitar um dano, pode já estar causando o dano que você está querendo evitar ou um dano maior, tá? Geralmente, quanto mais eu luto para não acontecer o meu objeto de medo, de preocupação, mais eu me aproximo para que aquilo realmente se concretize. Não tem aquela série, eu não assistia muito, mas é meio antiga, mas assisti algumas vezes. As Visões da Raven. Geralmente, a Raven era a personagem principal lá, que ela tinha visões. E do nada ela estava assim, e ela via que aconteceu uma coisa no futuro. E às vezes essa coisa não era bom. E aí, o que acontecia? Ela fazia um monte de coisa para a visão dela não acontecer. E sempre aquilo que ela fazia para a visão dela não acontecer, fazia acontecer a visão que ela tinha. Então, quanto mais eu luto para, às vezes, não ser enganado, para não ser traído, para não ser pagada de, entre aspas, otário, mais eu me coloco nessa postura, nessa situação. Mais eu aproximo essa realidade da minha vida. Então, cuidado. Cuidado com os movimentos que você faz, tá? Entenda os princípios da confiança. Ok. Quando a gente desconfia do amor do pai, da nossa mãe, causa um desastre. Isso causa um desastre dentro da gente. Porque, se os pais não confiam em mim, se eu sinto que meus pais não confiam em mim, não tem esse amor, esse bem-querer, logo eu não confio em mim. E logo aí depois esse logo tem 2 caminhos. Dúvida da sensação de amor, de confiança, de pertencimento, de bem-querer dos meus pais. Ponto. Isso vai gerar desconfiança de mim. Ponto. E aí vai para 2 caminhos. Ou eu deposito confiança demais em qualquer um que me dê afeto, carinho e cuidado.
e me entrego total assim, sem escalonar nada, sem previsibilidade, constância, escalonar e transparência, não. Me fez eu me sentir bem, cuidada, protegida, entrega tudo. Pessoas carentes. Ou eu passo a não confiar em ninguém. Onde que começou o nó? Lá nas questões com seus pais. Para variar, né? Para variar. Não, Matheus, na verdade foi de um relacionamento que eu tive, eu não tinha problema de confiança não, mas eu me relacionei com a pessoa e a pessoa me traiu, me fez de otária por tanto tempo e aí depois disso eu passei a não confiar em ninguém. Todo relacionamento que eu vou eu fico meio assim. Tá, será que realmente essa foi a primeira vez que você teve esses elementos aqui da confiança quebrada? Olhe para as relações com seu pai, para sua mãe. Será que realmente foi a primeira vez? O que fez você se relacionar? Via de regra, os 90% das escolhas conjugais afetivas que a gente faz, que logo não é um casamento logo de início, né? É um namoro, ou um rolo, um ficar, olha que seja. Nossa família, nossos pais estão influenciando essa escolha. Então, de qualquer forma, alguma coisa que a sua família de origem levou a fazer essa escolha e que levou você a ter essa experiência. Então, a família de origem tem que ser sempre averiguada e levada em consideração. Tá? E pais, cuidado. Às vezes você está gerando essa dúvida de amor e de bem-querer com as melhores das intenções. Pais que se preocupam demais, que são inseguros e superprotegem os filhos, e estão criando filhos inseguros que vão desconfiar de si e dos outros. Ou vão desconfiar de si e se entregar demais para os outros. Então não proteja demais, não seja bonzinho demais, pare de evitar frustrações, pare de evitar que seu filho se machuque, pare de evitar que seu filho quebre a cara, pare de evitar as dificuldades do seu filho. Tá? Preocupação e proteção demais são nocivos, são venenos para o desenvolvimento saudável da estrutura relacional e emocional do seu filho. Tá? Lógico, Matheus, né? A pessoa pergunta, mas então tem que confiar cegamente? Lógico que não, a gente viu que tem um princípio. E na aula a gente estava discutindo e a gente percebeu o seguinte: a cada 3 pessoas que eu busco confiar, uma não dá certo. Uma realmente não tem como fazer o quebra-cara. A cada 3, uma. Tá? Mais ou menos mais de 50%. Né? Mas, via de regra, em 3 pessoas, 2 vale a pena. Por exemplo, tem história de uma empresa, a empresa estava registrando uns furos estava sumindo um dinheiro ali, alguma coisa ruim ali estava acontecendo na empresa. Aí a empresa pegou lá e foi pesquisar os antecedentes criminais ali, antes de fazer qualquer ação, foi pesquisar os funcionários e ver os antecedentes criminais. Descobriu que tinha um funcionário antigo deles que tinha passagem na polícia. Só que quando ele foi contratado, eles não faziam essa pesquisa antes. E logo, né, já acendeu essa desconfiança. Pô, ele já tinha passado na polícia, já tem história, já começa a fazer julgamentos. Chamou esse cara para conversar. Falou, fulano, então, é o seguinte, a gente foi ver aqui no seu histórico que você teve alguns problemas com a justiça, né? Você teve algumas passagens na polícia por isso. Aí ele falou assim, não, realmente eu tive. Mas até o momento para agradecer a vocês, porque vocês mudaram a minha vida. Quando eu entrei aqui, vocês confiaram tanto em mim, vocês me deram uma oportunidade tão grande que não tinha como eu não corresponder à altura. Que não tinha como eu não retribuir. Então nunca na minha vida eu me sentiria bem, nunca que eu ia fazer alguma coisa para prejudicar vocês. Porque o que vocês fizeram comigo não tem preço. Agora, imagine se essa empresa contrata, mas fica ressabiada, fica vasculhando, fica indagando, fica perguntando, fica acusando toda hora. Não dá o voto de confiança. Essa vida não ia ser transformada e essa empresa não ia ter percepção de valor tão alta para esse indivíduo. Entenderam como funciona? Lógico que isso não é uma regra certeira. Confiei, pronto, mudou. Não. Mas é certeira que vai dar ruim se você desconfiar. Eu confiar, eu tenho uma possibilidade alta de dar bom relacionamento, de mudar a vida de uma pessoa, de reconstruir uma relação e de não perder relações e não perder pessoas. Há uma possibilidade alta disso acontecer. Agora, eu desconfio e tchau,
não quero e tchau. Cagou, tchau. É certeza de relações empobrecidas, de sofrimento emocional, saúde relacional e emocional prejudicada e que cada vez você vai ficando mais sozinho, mais sozinho, mais sozinho. Isso é certeza. Então, de um lado, o não confiar é certeza que algum prejuízo a longo prazo vai te trazer. Não tem boca. Aqui, pelo menos, vai ser ruim. Sempre vai estar uma insegurança dos... mas e se eu tivesse confiado? E se eu confiar? E se... sempre vai ter os e se, os pensamentos. Tá? E a solidão, a longo prazo. No outro caminho, não é certeza, mas é uma probabilidade considerável de que algo bom vai acontecer. A gente já está acostumado, gente, que na vida já não é tudo bom mesmo. Na vida não é só acerto. Para mim faz mais sentido ir para o lado da confiança. Se der ruim, deu ruim, vai fazer o quê? Deu ruim. Segue a vida, aprende, aprimora e segue a vida. E quando dá ruim, tem mais a ver com o outro do que com você. Pronto. Tá? Essa é a decisão. Mas, matematicamente, mais favorável. Tá? Mas sempre vai ter a possibilidade de dar ruim. Então não tem como confiar cegamente. Nem é correto fazer isso. E também não tem como ter uma certeza. Eu já falei também sobre... Eu já fiz uma live falando sobre essa certeza absoluta das coisas, o problema que isso traz. Não tem como ter certeza que meu voto de confiança vai ser acolhido pela pessoa. Mas existe uma possibilidade grande disso mudar o jogo e enriquecer sua relação. Tá? Porque todo momento nós estamos criando confiança ou desconfiança. É uma decisão nossa. Todo momento ou eu estou passando confiança para alguém ou desconfiança na minha postura verbal, corporal, nas minhas ações, atitudes. E da mesma forma com o outro. A todo momento isso está acontecendo. Tá? Você tem que perceber o que mais você está fazendo. Tá bom? Deixa eu ver mais o que eu consegui escrever aqui para vocês. Então vamos refletir o seguinte, vamos para a reflexão. Eu falei que hoje ia ter pano para manga, né, gente? Eu falei. Vai dar 1h e pouquinho, de 1h20, 1h30 de live. Mas enfim, vamos lá. O que acontece quando alguém, por algum motivo, realmente, um motivo para você desconfiar dele, realmente quebra essa confiança, realmente faz uma cagada? E que às vezes várias outras pessoas do grupo também excluíram ele. O que acontece quando alguém dá algum motivo, né? O que geralmente a gente faz? Qual a escolha que você faz? Você aceita o que aconteceu e segue alguns passos ou você simplesmente escolhe não confiar? O que acontece? Teve um motivo, pisou na bola, errou. E aí? Não confio e distancio. Sabe o que acontece quando você escolhe não confiar? Acontecem uns problemas de potencial escala que você não tem noção. Primeiro de tudo, quando você decide não confiar mais, você vai perder essa pessoa. Essa pessoa vai sair do seu ciclo, vai sair do seu relacionamento. Tudo que talvez de bom que foi construído, de memória, de história, de aprendizado, de troca, de benfeitorias, tudo vai pro saco, porque você perde aquela pessoa. Só que o problema começa a ficar pior. Porque na verdade você não perde só essa pessoa. Você passa a perder e se fechar para a relação com qualquer outra pessoa que tenha algo similar àquela. O homem vai colher comigo? Nenhum homem presta. Ponto. Carimbo. Então eu perdi a relação saudável com qualquer outro tipo de homem. Eu começo a ter a postura, né, de distorção cognitiva, que eu já falei em outras lives, de generalização. Então quando eu decido não confiar, olha o dano que eu tenho. Além de perder essa pessoa, eu perco naturalmente, lógico, né? Estou falando que isso é o que acontece mais de praxe. É diferente quando eu tenho consciência desses movimentos, não faço essa projeção, essa transferência, me distancio de uma pessoa realmente porque não dá mais, ela é aquele um dos três que não dá certo, e tchau, obrigado, é a decisão daquela pessoa, é a postura dela, e tchau, é com ela.
E eu não carrego isso para as outras relações. Mas isso é o que menos acontece, né? Vamos falar a verdade. Via de regra, o que acontece? Eu perco essa pessoa e mais a torcida inteira que se parece com ela. É verdade ou não é? Ou não? Fala a verdade aí. E isso é ruim. E às vezes eu vou perdendo as outras pessoas que se aproximam com ela. Às vezes eu perco essa pessoa e perco outra pessoa que era próxima de mim, mas era próximo do outro, e ela não deixa de ser próximo do outro igual eu deixei de ser, e eu perco aquela pessoa também. Então será que sempre pisou na bola, errou? Pisou na bola, errou. Sempre a melhor decisão é, olha, não confio mais, tchau, obrigado, distância. É hora de você refletir. É hora de você refletir. Então, se for ver, o problema é, perde a pessoa. Depois, não é capaz de aprender com a situação, porque você fica reativa, tá? De abstrair as vantagens do que disso aconteceu. Você não consegue ver no depois. Tipo assim, excluir a pessoa e depois o que aconteceu. Eu não consigo abstrair. E no 3, isso atrapalha e complica nas suas outras relações. Isso vai virando um ciclo. Isso vai virando um ciclo. Daqui a pouco você não está confiando em ninguém. Ah, eu avacalhei com você. Pronto. Aí, olha, é homem, jovem, cabeludo, barbudo, faz live, é psicólogo, não presta. Aí alguém aparece que é mais ou menos isso também, só que tem outro elemento. Além disso, ele joga bola. Nossa, se joga bola também não presta. Quem joga bola também não presta. E daqui a pouco, quem vai prestar para você? Ninguém, né? Ninguém. Isso é um reflexo do seu interior. Talvez porque lá no fundo, o bizu tem um julgamento dos pais, acho que os pais não prestam, eu logo não presto nada para mim mesmo, então logo ninguém vai prestar. É um caminho viável, não é o único caminho de resolução, né? De causa e efeito, mas é um caminho bem provável. Reflita sobre isso, tá? E aí, olha só, uma reflexão importante aqui. Pensa comigo, bem de pertinho aqui, pensa comigo. Quantas vezes as pessoas vão falhar com você? Quantas vezes as pessoas vão falhar com você? Pouca, muita, sempre, nunca? Quanto? Quantas vezes elas não vão falhar? Será que é possível? Existe algum ser humano que não falha? Todo ser humano potencial filho da mãe, inclusive você. Inclusive você. Então os outros não podem falhar comigo, mas se eu falhar tá tudo bem. Quando eu trabalho perdão, eu falo assim, não é gostoso? Eu fiz a live de perdão que soma com essa daqui, é importante você assistir isso também, tá? Quando você pisa na bola, querendo ou não querendo, e a outra pessoa te perdoa, te dá uma segunda chance, não é gostoso essa sensação? Não é gostoso? Você não se sente leve? Ok. Então por que você não pode oferecer esse bem-estar para o outro? O que o outro tem que você não tem? Partindo de um princípio cristão, onde todos têm que se tratar igual, né? Amar o próximo como a si, não é mais nem menos, é como a si, igual a si. Que eu mereço, eu tenho uma dignidade de merecer uma segunda chance, igual Cristo ensina, né? Perdoar 70 vezes 7. Se eu gosto, se isso é bom para mim, né? Se eu me sinto bem, por que eu não posso oferecer para o outro? Alguma coisa está errada na minha execução. Mesmo com algo, com medo, inseguro, com o pé atrás. Mesmo assim, que decisão, que postura você decide ter, independente do que você sinta. No curso de inteligência emocional, na mentoria, a gente fala sobre isso. Independente do que você sinta, a decisão de como agir, a gente tem que construir para ser nossa, para a gente ter o controle disso. Nem sempre é fácil, gente. Tem caroço aí que está bem amarrado, tem ferida que está muito aberta, está infeccionada, e assim vai. Não é fácil, mas é um processo que sem ação da sua parte não vai rolar, tá? Não vai rolar. Deixa eu ver.
Aqui, ó, se eu desconfio e excluo todo mundo, eu vou contar com quem no final da vida? Aí fica aqueles veinhos, ou aqueles solteirão, ou isolado que reclamam que está sozinho, da solidão. Aí, será que você não fez nada para contribuir para isso, não? Reclamo que eu estou sozinho, que eu não tenho ninguém, mas não confio em ninguém. Ninguém é confiável, ninguém presta. Ah, eu estou sozinho. Oxi. Você não consegue perceber o que um está puxando o outro? Não. Então agora você percebe. Então muda a postura. Tá? Deixa eu ver aqui. Se o outro erra, que com certeza vai errar, e eu desconfio, assim eu vou empobrecendo meus relacionamentos, ficando miserável. Ao pouco, né, vai tendo muito mais gente que eu confio menos. Tá? Cada vez confiando menos em mais pessoas e ficando sozinho. Eu acredito que isso não seja bom, né? E aí eu quero trazer uma reflexão para a gente entrar no caminho aqui de como confiar. Então, Mateus, como que eu faço para confiar? Lógico que o ideal seria um processo terapêutico para dessensibilizar essa questão aí sistêmica com seus pais. Dá para fazer regressão, mas nem sempre é necessário, mas pode ser utilizado. Tem outras técnicas aí de reformulação de crença, de dessensibilizações que a hipnose pode oferecer. Há vários caminhos para a mesma resolução. Cada caso, cada paciente demanda uma intervenção. Então precisaria de saber o seu caso, sua disponibilidade, seu movimento para ver o que vai aplicar. E a gente vai aplicando mais de uma, vai vendo, né, e colhendo esses resultados. Tá? Mas você já está entendendo mais ou menos a postura. Vamos entrar aqui então para refletir a restauração da confiança. Os passos para restaurar essa confiança. Tá? Porque a gente já entendeu então que defender de um... Tem como você se defender de algo que vai acontecer independente do que você faça? Se for ver, gente, lá no centro, a pessoa desconfiada, ela quer se defender do erro do outro. Ela quer se defender do erro do outro. Mateus, mas não é de qualquer erro. Sim, é do erro que dói em você. É do erro que te machuca. É desse erro. Se for um erro que não te machuca, você não está nem aí. E via de regra, a gente vai casar com alguém que cutuca a nossa ferida. Entendeu? Aí se eu quero me defender do erro que me machuca, e se todo mundo erra, não tem como me defender disso. Eu fico me defendendo para não tocar na ferida. Eu tenho que sarar a ferida. Eu tenho que transformar isso numa cicatriz. Então não é o outro que me machuca, é eu que tenho a dor. É eu que já estou machucado. Tá? E não tem como... Olha tanto de energia que eu vou estar lutando uma luta que não tem como vencer. Eu quero me defender do erro do outro. Poxa, o outro erra e o outro vai ter habilidade. O outro que eu escolhi, meu parceiro, tem a habilidade de cutucar minha ferida. E às vezes você pode trocar de parceiro, que a habilidade do outro vai ser a mesma. É dedo podre isso? Não, é funcionamento sistêmico. Tá? Tem como explicar cientificamente? Não. Tem como comprovar? Tem variantes? Tem, mas enfim, acontece muito. Tá? Pode conversar com as pessoas, ouvir sua própria vida. Mas vamos lá, entrar na parte da resolução, tá bom? Vamos pensar nas crianças. Quem é professor aí, quem tem família grande, molecada, crianças. Cuida de crianças na igreja. Criança pequena, quando ela falha, quando um coleguinha falha com o outro, tá? Um vai lá, o coleguinha vai lá e mordeu. Mordeu o braço do outro. Ou empurrou. O que acontece? Logo eles estão juntos, né? O coleguinha foi lá, mordeu, chorou, daqui a pouco, quando você viu, no mesmo dia, tá lá brincando, dividindo a lancheira e correndo, e brincando, se abraçando. Agora vamos ver, por que isso acontece? Uma possível explicação, não a única, né? E nem a certeira, mas uma possível explicação que para mim faz sentido. Ele esqueceu o que aconteceu? Se perguntar, fulaninho, o que o fulaninho fez com você na hora que você estava ali? Ele me mordeu. Ele sabe o que aconteceu. Às vezes ele até está com a marca ainda da mordida. Mas ele está lá. Por quê? Ele decidiu, a criança decide dar um voto de confiança novamente. A criança decide confiar de novo. É ou não é? Parar para perceber isso ou não? Ela não esquece não. Só dá mais um voto de confiança. Ela decide.
A criança vai recomeçar com mais facilidade do que a gente. Adulto é tudo cagado, né? Ai, ai. Por que isso acontece, gente? Porque as crianças, olha só, o desconfiado, preste atenção. As crianças valorizam mais aquilo que realmente é importante. Ou seja, elas não valorizam o erro. Elas valorizam a relação, a pessoa, que é mais importante. O erro não é importante. Tudo que tem de mais perde valor, não é? A gente erra demais como ser humano. O outro vai errar demais comigo, igual eu vou errar demais do outro. Erro não é importante. Erro acontece, não tem como prever essa bagaceira. O que é importante? Insubstituível, a outra pessoa. O que é importante me promove saúde e garante sobrevivência no nosso instinto, na nossa espécie? A relação. Nossa espécie só se sobressaiu e governou por nossa incrível habilidade de se relacionar. E o cérebro sabe disso. Então a criança, ela ignora o menos importante, que foi o erro, e valoriza a relação e a pessoa. É isso que você tem que fazer. É um dos mecanismos que você tem que fazer. Lembra que eu falei lá no comecinho da live, certo? Que você tem que parar de alimentar a desconfiança. Outra coisa que você tem que fazer então é valorizar o que é mais importante, a relação e a pessoa, tá? Não é esquecer o erro, porque a criança não esquece. A gente vai aprofundar isso aqui, mas vamos devagarzinho, né? Elas sustentam a relação e deixam o erro passar, deixa o erro para trás e constrói novos laços. E assim várias vezes. Não, Matheus, nem sempre. Às vezes a criança ali mordeu tanto, o coleguinha mordeu tanto que um tem medo do outro, não chega mais perto. E sim, isso acontece. Porque cada um vai ter uma estrutura de família diferente, uma estrutura biológica, epigenética diferente, né? Um ensinamento diferente, uma genética diferente, um padrão de personalidade diferente. Tá? Mas venhamos e convenhamos, essa postura de as crianças, uma danificar a outra e logo logo elas estarem brincando novamente, olha isso entre irmãos, né? Isso acontece. Por quê? Elas decidem confiar novamente. Tá? Porque elas valorizam isso tudo, gente. Lógico que não é conscientemente, né? A criança não vai ter essa maturidade. Mas isso quer dizer que está na nossa essência, quase que uma postura instintiva de uma programação ali cerebral da nossa história. Tá? Porque imagine só, as criancinhas dos homens da caverna, um se pegou com o outro e mordeu, pronto, aquela criança vai viver sozinha no meio do mato para virar comida de leão? Ou ela aprende a deixar a relação, que é o mais importante, e a pessoa, né, a fortalecer isso e deixar o erro para trás e continuar perdoando quantas vezes for necessário e for sustentável, então ela vira um caneco, exclui, vai ficar sozinha e vai morrer. Na pré-história, no tempo primitivo, ficar sozinho era igual morrer, virar comida, ou morrer de machucado, de quebrar a perna, ou de ficar doente, ou de passar frio, passar fome, alguma coisa ruim acontecer e você ia morrer. Ou você estava junto, se relacionando e sobrevivia, ou você estava sozinho e morria. Era simples assim a conta. Então a relação é mais importante, não o erro. A pessoa é mais importante, não o erro. Ah, Matheus, mas tem erro. Tem erro, e tem erro, tem contexto e contexto. Vamos entender daqui para frente. Espero que você que esteja escutando isso aqui, até agora, parabéns para você, né? Não fique questionando e querendo achar os buracos para justificar a sua resistência de não querer ter uma postura diferente, de não sair da sua zona de conforto e mudar. Eu já até falei sobre resistência de mudança de uma outra live. Quero que você esteja aberto para refletir, ver o que cabe para você, o que você consegue aplicar, o que funciona, o que não funciona e entrar num processo de alteração, de mudança, tá? Algumas coisas vão servir bem, outras coisas não vão servir bem, isso é normal. Vamos continuar aqui. E você percebeu que às vezes aquele coleguinha que quanto mais briga, mais vira amigo? Por quê? Foi com quem ele mais se relacionou. Não é isso? Olha os irmãos. Briga, se pega no tapa, se moe na pancada e se xinga, mas tá lá junto. Tá? E é muito importante irmãos brigarem na infância. Tem uma máxima assim que irmãos que não brigam na infância, geralmente você não briga na infância porque pai e mãe está impedindo e botando o bedelho num sistema que não é para eles estarem, que é o sistema fraternal, ele briga quando vira adulto.
ficar ruim a relação de adulto. Então, quanto mais briga na infância, melhor a relação na vida adulta, tá? E quando a gente vira adulto, a gente perde isso. Por quê? Pois a gente troca a percepção das coisas, da pessoa, de perceber o contexto, de perceber a possibilidade, para a gente trocar por uma certeza. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? A pessoa me mordeu, beleza. Eu tenho certeza que ela vai me morder de novo? Não necessariamente. A criança vai se aproximar e vai continuar se relacionando, e vai perceber, opa, vai me morder ou não? Estão brigando ou não? Talvez ela já fique ligada aqui, ó, estamos disputando aqui no brinquedo, a última vez que nós disputamos por um brinquedo, ele me puxou e me mordeu. Então, opa, não vou segurar o brinquedo ou vou correr primeiro antes que pega. Então, ele vai ter uma percepção. Ele vai dar um voto de confiança, mas ele vai ter uma percepção. Então, ele vai continuar com a percepção primeiro, que é uma função máxima, magnífica do cérebro. Só que quando a gente vira adulto, a gente desativa essa função de percepção, porque o cérebro gasta energia, o cérebro está mais vagabundo, preguiçoso, e a gente quer ter certeza. Então, ó, qualquer coleguinha ali, ó, aquele coleguinha sempre vai me morder. Se aquele coleguinha me mordeu, todo coleguinha que estiver perto dele é um potencial mordedor, vai me morder também. Então, eu troco a percepção para uma certeza. Eu troco a minha avaliação da situação para ter uma verdade absoluta dos fatos. Isso começa a ter um problema. Isso começa a ter uma crença rígida que começa a me fechar para confiar. Tá entendendo? Vamos continuar aqui. Tá? Porque a gente tem que entender que o comportamento humano é altamente contextual. Gente, dependendo do contexto, a gente pode matar uma pessoa, mesmo você sendo uma pessoa de bem e que não pensa em matar ninguém. Dependendo do contexto de sobrevivência, para proteger seu filho, seu marido, sua casa, a gente pode, às vezes, infelizmente, acabar tirando a vida de uma pessoa. Então, dependendo do contexto, a gente vai ter comportamentos que antes a gente faria que nunca faria. Então, não tem como avaliar um comportamento e traição, pisar na bola, errar é comportamento, sem avaliar o contexto. Então a gente já está começando a construir essa intervenção, tá? E aí você fica se perguntando, Mateus, mas calma lá, mas e se eu ficar confiando, eu confio, e ele pisa na bola de novo, já dei trocentos votos de confiança, já tenho trocentos votos de confiança e acabou sendo feio de trouxa. Eu vou ser paga de trouxa, os outros vão rir da minha cara. Calma lá. Nem sempre dar voto de confiança é o que você está fazendo. Aceitar, não, tá bom, perdoe, tá tudo bem, e volta pro jeito que era antes, aí tá fazendo errado, querido, querida. Tá? Não é assim que a banda toca. Tá? Não, perdoei, vamos entender mais pra frente o que tem que acontecer. Outra coisa, pensa comigo. Mesmo que você perdoou e o outro continuou traindo, te fazendo de trouxa, como você disse. Vamos lá. Quem teve mais o valor moral de se colocar na postura de aceitar e perdoar? Não foi você? Não foi você que teve a postura moral mais adequada? Quem foi o filho da mãe que não honrou isso, que não comprometeu? Quem foi então o trouxa que não comprometeu? Quem foi quem perdeu uma pessoa mais honrosa, de um valor maior, trocando por algo de valor menor? Quem é o babaca? Quem é o trouxa? Se eu te vendo, né? Se eu cobro, sei lá, esse relógio aqui, tá? E vendo ele para você num preço, ele vale 5 conto, e eu te vendo por R$1.000. Quem foi o trouxa? Se eu tenho um relógio que vale R$10.000, e aí eu troco por um relógio de 5 conto, quem foi o trouxa? Então, será que os valores não estão invertidos nessa percepção? Então esse é um ponto de reflexão, mas vamos aprofundar. Vamos aprofundar. Então a gente sempre vai ter que ver o contexto, tá, gente? Para não sair carimbando e rotulando. Ah, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, não confia, não confia, não confia, não confia. Isso é ruim. E via de regra, a gente tem que ver esse contexto com os nossos pais, porque via de regra, quando a gente carimba os nossos pais como não confiáveis, como não bons, como ruins, assim vai, e a gente tem uma postura reativa, de mágoa, de baixa compreensão, de não resolver o mundo interno, de não ver o contexto do meu pai e da minha mãe, de como eles foram criados e tudo mais, da história, sem transparência,
é fácil eu acabar julgando. Se eu julgo os meus pais numa postura reativa, negativa, eu pago a conta, eu sou danificado, minhas relações ficam danificadas. Os negócios inacabados com a nossa família de origem é um dos negócios mais inacabados, um dos negócios importantes, não acabados, confundi tudo. Os negócios não acabados da nossa família de origem são os pontos mais importantes da nossa vida, porque isso nos afeta profundamente. Então tem que resolver isso, tá? Mas beleza, Mateus, o outro errou. E aí, o que eu faço? O outro errou. E aí, o que eu faço? Vamos entender agora como você restabelecer essa confiança. Demorou, mas chegou. Parabéns para você que ficou aqui até o final. Nota 1000 para você. Obrigado pela sua confiança. Primeiro passo, tá? Nem sempre eu vou ter uma postura de acolhedora, né? Lógico que o molequinho me mordeu, o coleguinha me mordeu. Eu rodo a mão nas orelhas dele. Pau! De instinto, né? Então, nem sempre eu vou ter uma postura de correr ou de não causar algum dano. Certo? Às vezes, antes de eu me aproximar, eu também causei um dano no outro colega, né? Enfim. Então, a gente tem que ter, primeiramente, o coração de uma criança. E perceber o que está acontecendo, ver o contexto. Esse é o primeiro passo. Coração de criança para perceber o contexto. Eu percebo o contexto. O que aconteceu, o que o fulano estava sentindo, qual era a situação, para depois emitir um julgamento, um juízo, uma interpretação. Não o inverso. Não é julgando, colocando minha ideia, minha preconcepção, o que eu acho, o que eu idealizei do outro, o que o outro deve ser. Não. Primeiro eu vejo o contexto, de maneira limpa, recíproca, tá? E depois eu emito um julgamento. Certo? E não inverter isso. E aí eu olho para a pessoa e não para a ideia que eu tenho sobre ela. Olhe para a pessoa e não para a ideia que você está tendo sobre o indivíduo. Depois, na verdade, esse depois também é misturado com né? Ou às vezes pode até inverter. É normal você ficar puto. É normal você ficar irritado, você não ficar querendo papo com essa pessoa. Então, por exemplo, olha só que errado. Um coleguinha sem querer machuca, derruba uma carteira ou quebra uma coisa do outro. Aí o outro lá está chorando em desespero, revoltado, triste ou bravo. Aí vem um adulto e fala, pede desculpa para ele. Beleza, ele fala, desculpa, não queria. Você acha que aquele colega, aquela criança que está em emoção alterada, vai aceitar desculpa? Ele vai soltar o cachorro em cima. Então não é o momento de pedir desculpa, né? Então deixa... Às vezes essa emoção vinha à flor da pele, essa raiva, essa revolta, essa tristeza, vai vir. Ela não pode ficar, mas ela vai vir. Às vezes não tem como evitar. Não é bom quando alguém erra com a gente, quando alguém passa a perna na gente. Não é gostoso. Não vou ficar assim, nossa, sangue de barata. Nossa, tá bom, aconteceu, né? Que pena, que bom. Eu sou meio neutro, né? Mas não é todo mundo. Passo 3, parece estranho, mas é ser empático. Eu me colocar no lugar do outro. Ser empático, gente, não é santificar o outro, não é poupar de pena, não é dar razão. Não é isso, mas ser empático, ver qual era o posicionamento, como que o outro estava se sentindo. Se colocar no lugar do outro. Caiu a cadeira no pé do coleguinha. Poxa, realmente não deve ser legal, deve estar desconfortável, deve estar doendo, deve estar puto comigo. Né? Eu não gostaria, se fosse comigo, eu não gostaria. Com base no conhecimento que eu tenho do outro, como que ele deve estar se sentindo. Pô, eu sei que ele é envergonhado, ele tá. Foi bem no meio da sala, todo mundo olhou para ele, deve estar pior ainda a situação. Ser empático, treinar essa empatia. Tudo isso eu estou falando para restaurar a confiança, tá, gente? Ser empático. Lugar do outro, ok. E depois disso você escolhe o que fazer. Tá? Então, entendi o contexto, eu fiquei puto, fui empático. E aí eu vou decidir, depois disso, se eu vou me distanciar ou se eu vou resgatar. Porque às vezes tem aquele que é distanciar. Mas eu tenho que distanciar esse sem fazer a projeção, sem jogar a realidade para o outro. Foi com aquele que você se distanciou, não foi com o outro. Tá bom? Espero que você entendeu. E aí o quarto passo é o resgate.
E onde que está o erro dessa pessoa que fala assim, mas eu já perdoei um monte de vezes e você não fez trouxa? É nesse resgate, poupa das consequências. Você resgatar não quer dizer que a pessoa, você perdoar, você resgatar, não quer dizer que você vai poupar das consequências. Você também tem que dar a chance da outra pessoa compensar o erro que ela fez. E essa compensação tem que ser sempre na mesma, um pouquinho menor. Então, por exemplo, eu te dei um soco de intensidade 10. Puf, eu tenho que deixar compensar. Então eu vou deixar agora, na verdade vamos trocar. Eu tomei um soco de intensidade 10. Ponto. O que eu quero compensar? Eu quero te dar um soco. Você vai dar de intensidade 10 também? Você dá um soco de intensidade 9. Você puxa para baixo, para baixo. Tá? Aí, porque olha só o mecanismo, intensidade 9, se essa regra for cumprida. A outra, nossa, doeu, vou compensar, dá uma intensidade de 8. 8, 7, daqui a pouco não tem soco mais. Por isso que tem que ser sempre puxando para baixo. Se eu devolvo o soco, mas dou de intensidade 11, caramba, não, mas também não te choquei tanto assim não. Pô, vai escalonando e vira um ciclo. Te dei um soco aqui no ombro, você vai devolve o soco na minha cara, não bati na tua cara. Você já entendeu, né? Enfim. Então você vai resgatar, mas você vai abrir a brecha para recompensar sempre um pouco a menos. Por exemplo, o coleguinha mordeu na escola, o que compensar? Não, quero que ele vá então na enfermaria comigo para ver eu fazendo curativo. Isso é um compensar. Então qual é o compensar? Fulano pisou na bola comigo. Beleza, tudo bem, te perdoo, mas tá vendo aquele curso lá? Eu vou comprar. Tá vendo o seu cartão de crédito? Ele vai ficar comigo agora. Entendeu? Matheus, mas assim não é perdão. Nada a ver. Não existe perdão de graça, gente. Não existe perdão de graça. Deus não te perdoa de graça. Como assim, Matheus? Do que você está falando? Deus não te perdoa de graça. Deus te perdoa. O que ele pede em troca? Coisa pouca. Só tua vida inteira transformada. Vaze e não peque mais. Vai e muda de vida. Vai e não cometa mais isso. Você está adulterando? Vai e para de adulterar. Qual é a sua compensação agora? Ser fiel. Não, tá perdoado, tchau, beleza. Não, você vai ser fiel. Senão não tem. Senão você não vai sentar nessa mesa aqui. Senão você não vai participar do banquete. Não é perdoar e continuar fraquejando. É perdoar e continuar no processo aqui, ó. Então não existe perdão de graça. E às vezes as pessoas perdoam de graça, por isso que fica pagando de, entre aspas, otária, popularmente dizendo. Alguém pisou na bola com você? Veja o contexto. Deixa sair para fora o que ficar puto, tá? Seja empático. E na hora de restaurar, você vai ter que colocar uma reparação. E geralmente a reparação é medida pela vítima. A vítima que vai ter essa postura ativa, tá? A vítima tem que ser ativa na reconciliação. Se a vítima não quiser reparar, nada vai acontecer. A postura de reparação, de reconciliação, de algum erro, de restabelecer a confiança, é de quem foi sacaneado, não é de quem sacaneou. Agora, se quem, tá vendo o poder e a importância da ação, do sair da postura de mimimi, de quem foi sacaneado, se eu decido não dar brecha para reconciliação, para compensar, eu vou virar no ciclo de não acreditar em ninguém, de ficar sozinho e assim vai. Entendeu? Acho que você, juntando todo o conteúdo aqui, você está entendendo o que eu estou falando. E o 5, eu aceito dar um voto de confiança novamente. Lógico que esse voto de confiança, gente, voltou a 0. Ele vai ter que voltar aquilo lá. Vai ter que voltar a escalonar. Opa, não, beleza. Traiu. Ok. Semana que vem, amor, eu vou sair numa viagem sozinho com a fulana de tal. Como assim? Tá ficando louco? Não é isso, tá? Mas você vai escalonando essa confiança. Dando um votinho, a pessoa dá o cheque, opa, não foi sem fundo, voltou, dá o cheque, tudo compensou, deu cheque, compensou, deu cheque, compensou, deu cheque, compensou. E assim você também vai decidindo acreditar. Agora não, perdoei, mas eu fico jogando cara, eu fico controlando, eu fico stalkeando, então é melhor
terminar. É melhor não rodar nada, porque desse jeito não vai ser bom nem para você nem para ele e vai acontecer de novo. Muito provavelmente. Tá? Então dê o voto de confiança. A vítima tem que sair dessa postura de vítima, de ai, dodóizinha, e tem que perceber que de alguma forma ou outra você teve uma parcela de responsabilidade. Eu já falei sobre culpa aqui também. Mateus, não existe isso. Existe. Esse é assunto para outra área. Para outra área. Né? Na pós a gente tem até um curso sobre isso que fala que às vezes, né, quem traiu, o traído traiu primeiro. Mateus, e naquela relação, que poder que eu tenho com meu pai e com a minha mãe para eu ter essa desconfiança, que eles pisaram na bola comigo? A sua parcela de responsabilidade é se colocar nessa postura de vítima sem ver o contexto. Quando você é criança é uma coisa, mas se agora você é adulto e você não está se colocando na postura de acolher os seus pais e de entender o contexto, você é parcialmente responsável pelo seu estado de insegurança e desconfiança. Tá? Lógico que você está reagindo a uma postura que eles tiveram, mas se eles entregaram isso, é o que eles sabiam e poderiam entregar. Se eles não entregaram mais, é porque não tinha mais para entregar. Tá? Então, sair dessa postura de vítima e abrir para a reconciliação, porque senão você se junta com um monte de vítima e vão deixar as vítimas, vão deixar tudo no mesmo lugar sem mudar e vai morrer todo mundo sozinho se abraçando. Porque, na verdade, vítima às vezes nem dá suporte para a vítima, porque todo mundo está meio prejudicado, né, lascado. Então você tem que ser ativo e tomar a sua parcela de responsabilidade. Porque às vezes a vítima fica com consciência leve, porque quem foi feio da mãe foi outro, então ele tem que ficar com consciência pesada. Eu estou com a consciência leve, porque eu não fiz nada, eu que fui sacaneado. Será? O quanto de responsabilidade de brecha que você deu. E essas brechas podem ser pela sua escolha, pode ser pela postura de desconfiança que você teve. Pô, se eu desconfio de você e você percebe isso, não confia em mim e acaba tendo atitude, eu dei uma brecha para você não confiar, para você avacalhar comigo. Eu não confiar em você mesmo. Tá? Então vocês estão entendendo. Então a vítima tem que assumir um pouco a sua culpa, para poder usar essa energia de culpa para transformar a sua postura e reconstruir essa relação. Vai ser de uma maneira escalonada, gente. Por que é difícil dar um exemplo de escalonamento aqui? Porque cada um é subjetivo. Tá? O escalonamento pode ser de várias maneiras. E muitas vezes essa vítima, sabe o que pode acontecer? As pessoas sacanearam comigo. Você sacaneou comigo. Aí eu te excluo. E ou eu generalizo e não me relaciono com ninguém, ou eu viro um agressor. Pisaram tanto na bola comigo, agora não confio em ninguém também. Agora eu traio mesmo. Já levei tanto chifre que é minha hora de dar. O ciclo não... Entende que o ciclo não acaba? Então, gente, você não pode ficar numa postura... Não é só vítima, agressor, vítima, agressor, vítima, agressor. Porque senão você fica vítima, 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 vítima. Ou você vai para agressor. Aí vai ter outra vítima, vítima... Não, cara, ó. Fulano... Você errou, fulano, você errou, tá? Você errou, mas eu percebo também, né? Eu poderia ter melhorado assim, mas vamos então restaurar, mas não é voltar ao que você era antes, porque se fosse antes não ia ter chegado onde chegou, e vamos restaurar, mas daqui tanto dia, nos próximos meses ou tanto tempo, você vai ter que fazer isso, meio para ver que você está se empenhando para a reparação. E aí vai ver o que vai ser, ok, eu concordo, beleza, entendo, né? E vai construindo. Tem que ter uma postura ativa dos dois. Não existe o mais ou menos, o certo e o errado. Existe o casal, as pessoas se unirem para construir essa relação. Lógico que sempre tem um que não tem como fazer, que não é viável, que o melhor é distanciar. Toda vez que eu distanciar, o que eu não posso acontecer é de generalizar e projetar essa minha insegurança com fulano, com outro. Ai, bebi água rápido. Outra coisa, coleguinhas, se você se sente para baixo e tem essa desconfiança, essa insegurança, porque seu pai, sua mãe não te deram o amor, a atenção necessária, e você se desculpa por isso, alguma coisa do tipo, ou se sente mal, entenda que não era você que era defeituosa, não era você que era o problema, não foi você que não foi bom o suficiente. Eram os seus pais que por algum motivo deles, não estou julgando, mas por um motivo deles, não conseguiu te dar o amor, o afeto, a proteção que foi necessário. Não tem a ver com você não ser o suficiente. Tem a ver com eles não saber reconhecer. E via de regra, rejeições, traições,
tem essa parcela do outro, né? Com pai e mãe, a gente tem que ver que não é eu o defeito, eles que não tinham habilidade. Quando a gente está em relação de dois adultos, a gente tem que perceber que tem uma mutualidade, uma parcela de culpa, de responsabilidade distribuída, tá? Mas quando eu começo lá com meus pais, devolver para eles, acolher, sem julgamento, e me livrar desse terreno, fica mais fácil eu conseguir confiar, restaurar essa confiança e dar um voto de confiança de novo. Mateus, dar voto de confiança é perdoar. Eu já falei uma live de perdão aqui, seria bom você assistir. Se você é cristão, acho que você já sabe bastante de perdão e qual que é a sua postura. E mesmo com desconfiança, você tem que decidir. Mesmo, mas parece estranho, não me sinto bem, vou estar desprotegida. Você é a sua segurança, Deus é a sua segurança. Se o outro pisar na bola, foi ele que perdeu. Ele que não teve habilidade. Tá? Então, veja aí os seus pensamentos. Para que você não fique alterando de agressor e vítima e se mantendo na vítima ou virando um agressor também, de outra maneira. Tá? Só que é óbvio que tem alguns casos que não tem o que compensar, né? Não é tudo que dá para compensar, venhamos e convenhamos. Não é tudo que dá para compensar, tá? Nessas situações é o distanciamento mesmo, tá? E trabalhar de uma outra maneira, com perdão, independente do que aconteça, lógico que vai exigir também a postura do outro. Vão ter casos que são mais complexos. Mas via de regra, os casos que a pessoa sofre, que desconfia, que fica com pensamentos e que prejudica o casamento, a minoria é casos complexos. O que eu chamaria de caso complexo? Tirar a vida de alguém é um caso complexo. Como que eu vou compensar a vida de alguém que eu tirei? E às vezes uma vida espiritual, às vezes uma vida emocional, às vezes uma empresa que eu matei, né? Um negócio que eu fali. Sei lá, nem sempre as coisas são possíveis de compensar, tá? Então, lógico que a vida não é uma matemática exata, tá bom? E quando a gente está falando de compensação, qual que é o cuidado? Quem tem que compensar é a pessoa que te feriu. Às vezes você tem uma pendência com seu pai, ou com um ex-namorado, ex-marido, e você quer que o seu atual parceiro cura suas feridas e tenha a postura totalmente aversa do que você já sofreu. Ele não pode ter nada de sinal, ou seja, ele tem que sarar e pegar o peso de tudo que não foi ele que fez, e a responsabilidade fica nele, pagando o pato de alguma coisa que não foi ele que fez, e ele tem que sarar. Não. Se for fulano que resolveu, a carga emocional tem que ser resolvida com esse fulano, com seu pai, com esse fulano. Não é com o seu atual. Não transfira a compensação para uma terceira pessoa. É você e aquela pessoa que te feriu e ninguém mais, ninguém menos, tá? E qual que é o tempo para essa restauração acontecer? Depende. Vai ter que ter um alinhamento, vai ter que ter uma comunicação do tanto que machucou, do que você está sentindo, do que te deu vontade de fazer. Ter uma comunicação não violenta, ter uma comunicação assertiva, tá? E o agressor, qual é a postura do agressor? Se você foi filha da mãe, você tem que se colocar à disposição para compensar. Só que também nem sempre a outra pessoa quer abrir para essa compensação. Então respeite o tempo dela, respeite o tempo de cada um, tá bom? Tá acabando, gente. Aqui, ó. Pessoa tem que dar... Ô, mosquito. Tem que entrar no meu óculos. Tá. A pessoa, geralmente, a gente tem que dar uma segunda chance. A gente gosta de receber segunda chance. Porque eu não posso dar segunda chance. Tá? E aí vamos refletir o seguinte. Vamos dizer assim que... Você pisou na bola comigo, numa empresa, o chefe ia te mandar embora, ou você avacalhou sem querer, sem perceber, porque isso acontece, e eu te perdoei, eu te dei uma segunda chance. O quanto que eu vou valer para você? O quanto? Eu não vou valer mais? Eu não vou ter um valor a mais? A tendência é essa, né? Sempre tem aquele um ali que sai da regra. Mas quando eu perdoo alguém, quando eu dou uma segunda chance, eu valo mais para essa pessoa, a relação fica mais fortalecida, tende a melhorar progressivamente
vocês ficam mais próximos, tá? Com menos problemas. Agora, se eu não dou segunda chance, eu só faço a manutenção do problema. Então pensa nisso, você vai ter uma estima maior referente ao outro. Poxa, eu avacalhei com você, mesmo assim você me deu uma segunda chance, mesmo assim você está aqui comigo, você é muito especial para mim, você vale muito para mim. Quanto que eu vou me dedicar para fazer o seu bem? Quanto que eu vou me dedicar para me agradar? Lógico que eu estou partindo da premissa de que um quer compensar o que fez e mudar, e o outro está aberto para aceitar e ir dando os chequezinhos, os votos de confiança progressivamente. É isso que tem que acontecer, não é voltar ao que era antes. O que era antes já foi, aconteceu o que tinha que acontecer, eu olho como uma ficha de arquivo, eu tenho que olhar como uma ficha de arquivo, tá? E não como inspiração, não como ponto de antes era assim, não é modelo, não é exemplo, é só ficha de consulta e arquivo, porque não tem que esquecer, mas é construir uma nova etapa, construir uma nova forma de se relacionar, construir do zero uma relação, tá? Então a gente está entendendo no final dessa live que confiança é um produto de necessidade básica das relações humanas, tá bom? E ninguém é perfeito. A gente tem que aprender a dar esses votos de confiança e confiar. Às vezes um processo terapêutico vai te ajudar nesse processo. Mas essas mudanças de pensamento dentro dessas reflexões e elementos que a gente está trazendo aqui, acredito que já posso te ajudar no seu processo e na sua reflexão. Olhando sempre para você, não só para o outro, olhando para você também, e na postura que você tem que adotar. Tá? Ah, beleza, pisou na bola comigo e não presta nunca mais. E as outras trocentas coisas que ele fez de bom? Realmente você está colocando na balança? Não, Matheus, aqui para mim pesa muito, porque eu tenho um histórico. Ok, eu entendo isso. Mas ele tem que pagar o pato? Tá? É isso que tem que ver. Vale a pena colocar em xeque, em risco isso mesmo? Ou outra postura não seria melhor? E escalonando isso, colocando regras e entendendo. E lógico que essas regras às vezes vão ter esses altos e baixos, isso vai acontecer. Então você vai preferir perder e julgar a pessoa? É isso que você vai preferir fazer? Carregar ou soltar a mágoa? Qual que é mais leve? É isso que você tem que pensar, tá? Porque, gente, a desconfiança gera um monte de paranoia, te perturba a cabeça, dá ansiedade, insônia e mais um monte de coisa, tá? Converse, diga o que você sim. Se você está sentindo mal com as atitudes de alguém, não fique juntando as coisas na sua cabeça e montando as teorias das conspirações. Jogue na roda, converse, alinhe. Não, Matheus, eu só descobri a cagada do outro porque realmente aconteceu. Ok, gente, não estou falando que você tem que confiar cegamente e que é totalmente possível e em nenhum momento você tem que, às vezes, criar uma paranoia e ir atrás e investigar, não é isso. Mas a gente tem que passar a ter harmonia e ter um caminho de resolução dos problemas e não ficar só circulando e virando uma bola de neve, um ciclo que não se acaba. Eu acho que é isso que você está entendendo, tá? Então converse com a pessoa, fale seus medos, fale suas preocupações, fale o que você espera, fale o que não foi bom, fale o que está difícil, fale o que você quer fazer, fale o que passou pela sua cabeça. Tem um roteiro de comunicação já para isso. Se vocês quiserem, entre em contato comigo. Eu passo isso sempre para os meus pacientes, para você conseguir se comunicar de uma maneira clara. E dentro da live também que eu fiz de esquemas, esse esquema emocional de desconfiança e abuso está ligado a uma necessidade emocional básica que não foi atendida suficientemente, que é a necessidade de vínculo seguro com outros indivíduos. Inclusive segurança, estabilidade, cuidado e aceitação. Então desconfiança e abuso está dentro do domínio de desconexão e rejeição. Então você foi rejeitada e você tem medo de que isso aconteça de novo. Uma traição é não ser exclusivo, é ser rejeitado. Isso dói. Isso dói porque você projeta no outro: eu só vou ser valor, só vou ter o valor, só sou bom se o outro realmente me quer. Se o outro me quer, eu não valo nada. Isso dói. Só que isso não é verdade. Se o outro não te quer, é porque ele não te quis. Não é porque você não vale nada. Tem a ver com as questões, com a escolha deles. O problema é que quanto mais você fica nessa postura de eu preciso do outro, mais eu pressiono, mais eu tenho medo de se distanciar, de perder, mais aumenta a chance de perder. Quanto mais eu vistorio e controlo para não trair, mais eu empurro para uma traição. De várias maneiras, isso é bem complexo, mas simplificando, é isso que acontece, via de regra, tá? Então tome cuidado com isso. Decida ter uma postura diferente, chame seu parceiro para conversar
e dê o voto de confiança. Seja essa criança e dê o voto de confiança, que as coisas vão melhorar. Não coloque seu casamento em xeque por poucas coisas. Não é fácil, não é gostoso, dá frio na barriga, dá insegurança, fica com um monte de mas e se, mas e se, mas e se. Mas, gente, é voltar na estaca zero. Imagine que é novamente o vizinho se apresentando, tá bom? Você tem que ver quais são os comportamentos previsíveis, a constância, a progressão em escala e a transparência, tá? Conheça o seu parceiro, converse com ele, enfim. Essa live foi grande demais, acho que foi a maior live que eu fiz, mas eu gostaria de fazer um conteúdo definitivo. Eu sei que ficou muita coisa, tá? Mas vale a pena, vai assistindo fracionadamente. Muito obrigado para você que ficou aqui até o final, seja pausado, seja não pausado, como que foi. Obrigado, fique com Deus e qualquer coisa me chama no privado, vamos trabalhar isso para que você tenha a melhor vida possível, plenitude das suas relações, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui, qualquer coisa até à disposição, fiquem com Deus e tchau, tchau.